Resumidamente, e para começar o debate desta noite, queria perceber o que é para cada uma de vocês, ou o que é que representa, ou o que está em jogo nesta segunda volta das eleições presidenciais, é a eleição, Rita, de quem representa exatamente o quê de cada um dos lados. Antes de mais, boa noite a todos. Cumprimentar também os portugueses, em particular aqueles que se dirigiram às urnas e que permitiram que vivêssemos um momento histórico. 40 anos depois temos uma segunda volta disputada por dois candidatos que, resumidamente, significam a escolha entre o socialismo ou a liberdade. Ao contrário do que ouvi o Pedro ou outros comentadores aqui dizer e jornalistas, não é que o Chega seja o partido fascisante e que agora todos tenham que unir contra a candidatura de André Ventura. A verdade é que o socialismo tomou conta do nosso país ao longo dos últimos 50 anos, apoderou-se do aparelho de Estado, utilizou-o em seu benefício pessoal e dos seus dirigentes, corrompeu-se e corrompeu as instituições e por isso agora a decisão que os portugueses têm é continuarmos com este regime e com este sistema ou termos realmente uma alternância que André Ventura representa. E as eleições disseram-nos que o espaço não socialista é superior ao espaço socialista. Se nós somarmos os votos da esquerda, não têm nem 40% dos votos. Quer dizer que há 60% do eleitorado que esteve nas urnas que, pelos vistos, não quer alternativas à esquerda. Então, se calhar, é tempo de olharmos para André Ventura e deixarmos aquilo que alguma direita tem, infelizmente, o hábito de fazer, que é fazer sempre o favor à esquerda, ser sempre a direita que a esquerda gosta. Agora, a decisão é esta, socialismo ou liberdade. O que é que representa para si cada um dos candidatos nesta segunda volta? Eu fico escandalizada quando a deputada Rita Matias, e eu vi a entrevista do candidato André Ventura, faz este discurso do socialismo contra a liberdade, contra a liberdade. Eu acho que há um desespero enorme da extrema-direita em Portugal a fazer este discurso, porque todos os portugueses sabem que as eleições presidenciais não são para decidir quem vai governar o nosso país, são para decidir quem vai representar o nosso país e quem vai ser o árbitro institucional da nossa democracia. Então, quando se faz este discurso do socialismo, como se o candidato António José Seguro fosse governar, é mentir aos portugueses, é subestimar a inteligência dos portugueses, como se os portugueses é um mau hábito da extrema-direita. Não, é um mau árbitro o candidato socialista. Não é um mau árbitro, é alguém que, pela sua decência e pela sua imparcialidade, com uma candidatura suprapartidária, tem as características que qualquer português quer para um Presidente da República. Assim tão decente, mas como pelo Partido Socialista ao longo dos últimos 10 anos. Enquanto falou, eu não interrompi. Mas como o candidato André Ventura não tem características próprias para ser Presidente da República, não tem argumentos para dizer votem em mim porque eu posso fazer isto, aquilo, aquilo outro, não tem, porque não tem o perfil para ser Presidente da República, precisa de vir com esta narrativa do socialismo para amedrontar não sei quem, com um argumento que não vai convencer ninguém. Eu sugiro que procurem um outro argumento, porque essa ideia de projetar para cima do candidato António José Seguro aquilo que o candidato André Ventura quer fazer não vai pegar. O candidato André Ventura é que vai querer ser um presidente da extrema-direita, se cá seja eleito, é que vai querer mandar e vai querer impor as suas ideias políticas ao país. Mas não é o caso do candidato António José Seguro. Já disse que vai ser alguém moderado, vai ser alguém que vai servir apenas de árbitro e vai ser alguém que vai deixar o governo governar. Então já agora, só aqui para citar, só aqui para citar André Ventura, ele diz coisas como se o primeiro-ministro Luís Montenegro, se for inteligente, sabe como é que tem que governar para se darem bem. Quer dizer, ele já está a dizer que quer mandar. Ele diz que se achar que uma ministra não está a governar bem, que ele vai dizer que essa ministra tem que se demitir. Sabe que Marcelo Rebelo de Sousa fez isso. Sabe que é o papel de um Presidente da República. Um Presidente da República não é uma jarra, não está ali só a receber 10 mil euros pelos portugueses. Enquanto Presidente cometeu o erro de agir como comentador. O André Ventura, na entrevista que nós vimos, falou como uma ordem que ele iria dar. E ele fez outras afirmações gravíssimas, como quem está a candidatar-se a Primeiro-Ministro e não a Presidente. E isto é grave. Portugal é um país democrático e o Presidente da República não vem para mandar, nem vem para governar. Então, é muito importante nós alertarmos sobre isto os portugueses para que ninguém se deixe enganar por este candidato que está desesperado, porque realmente António José Seguro é um excelente candidato. Como é que será então André Ventura, na sua opinião, Rita Matias, na prática, como Presidente da República, se for eleito? É o que a Eva Cruzeiro diz? Se me permite, eu pego nos conselhos da Eva Cruzeiro, embrulho e deito fora. Porque não só pela incapacidade de debate que tem, não só pela incapacidade de debate que temos visto, em que ao mínimo confronto de ideias parte para o insulto e para a ofensa, nós acabámos de ver, não conseguiu ser uma crítica construtiva e que fosse realmente
de quem viu a entrevista e de quem percebeu o que é que André Ventura quis dizer, resume tudo a mandar. De repente parece que estamos ali as duas na Arrentela a falar no bairro. Não é assim, André Ventura não disse que vem para mandar, disse que vem para reequilibrar André Ventura o sistema. mais uma vez querer ser a ruptura com o sistema político de há 50 anos. O que é que isso significa na prática? O que é que acontece? Nós temos um sistema semipresidencialista e dentro deste sistema semipresidencialista nós podemos reequilibrar os poderes. Podemos ter mais intervenção do Presidente da República ou menos intervenção do Presidente da República. Aquilo que aconteceu ao longo das últimas 2 décadas em particular é que os Presidentes da República foram ficando cada vez mais na figura do que o André Ventura disse na entrevista, do Presidente Rei ou do Presidente Jarra, que intervém muito pouco. Poderes definidos para o Presidente da República pela Constituição. E André Ventura não disse em nada que quer ultrapassar a instituição e a Constituição. André Ventura disse que chamar a atenção a Luís Montenegro em relação a ministros que possam estar a governar mal não ultrapassa aquilo que a Constituição determina. André Ventura dizer que promulga ou não promulga leis não ultrapassa a instituição. É o poder de veto que o Presidente da República tem. E André Ventura salientou, e muito bem, que, ao longo deste último mandato que tem vindo a desempenhar como deputado na Assembleia da República, foi o único que foi capaz de sentar com Luís Montenegro e chegar a acordos em matérias fundamentais, na imigração, na descida do IRC, algo que faz muita comichão ao Partido Socialista, descer impostos, é algo que lhes faz comichão porque eles querem continuar a alimentar a clientela, as minorias de sempre que vivem de forma parasita do Estado Social e por isso é que não podem descer o IRC às empresas. Foi André Ventura que chegou a acordo para o IRS jovem, foi André Ventura que chegou agora a acordo para o pacote da habitação, passou graças ao Partido Chega e, portanto, André Ventura diz que vem pela ruptura, mas também sabe ser sensato. Há que fazer rupturas com aquilo que está mal, mas há que também dar respostas aos portugueses com aquilo que pode fazer caminho e com aquilo que está Queria certo. perceber como é que um Presidente da República, de acordo com a Constituição, podia ser disruptivo, como o André Ventura promete ser. André Ventura disse-o de várias formas. Pode ser disruptivo, sendo menos comentador e mais interventivo, utilizando a sua magistratura de influência, que é isto que o Presidente da República faz. E neste sentido, se nós olharmos para os últimos 5 anos, 6, que o Partido Chega tem, não houve político que tivesse conseguido influenciar tanto o sistema partidário nacional como André Ventura. De repente, todos temos na mesa assuntos que só o Chega trazia há 6 anos atrás. E fala da imigração, fala da corrupção. De repente, temos comissões parlamentares de inquérito sobre a corrupção no INEM. Isto é tudo graças àquilo que o Chega foi fazendo. Mas eu vou ajudar. Falou-se da Constituição. Eu sei que a deputada Rita Matias não gosta da Constituição, mas eu trouxe uma Constituição. Não, sobretudo quando diz que caminhamos para o socialismo. Eu trago a Constituição, eu sei que assusta, espero que não fique amedrontado a ouvir a Constituição aqui. Mas eu vou ler a definição, para quem tem uma Constituição em casa, artigo 120, que define quais são as funções do Presidente da República. O Presidente da República representa a República Portuguesa, garante a independência nacional, a unidade do Estado e o regular funcionamento das instituições democráticas. E é, por inerência, Comandante Supremo das Forças Armadas. Deputada Rita Matias. E nós vemos António José Seguro com esse perfil. Estamos a ver António José Seguro com esse perfil. De repente, nas Nações Unidas, vai-se fazer bater pelos nossos direitos. Aqui o que a deputada Rita Matias está a apresentar é ótimo, porque a deputada Rita Matias está a dizer que o seu candidato quer fazer uma ruptura. O Presidente da República serve para ser árbitro, serve para garantir o regular funcionamento das instituições, não serve para governar. Se quer que o seu candidato governe, ele candidata-se daqui a 4 anos a Primeiro-Ministro e se ganhar as eleições, governa. Respeitar as eleições que nós tivemos recentemente, respeitar as eleições que tivemos recentemente para eleger o Primeiro-Ministro, era uma coisa que fazia bem ao candidato André Ventura e não faz. Vem projetar aquilo que quer ser como Presidente e demonstra que quer ser como Primeiro-Ministro. E já agora sobre o IRC, é muito importante esclarecer uma coisa. O Partido Socialista não é contra baixar o IRC. Não? Já agora, só uma parte. Não tem a ver com o tema. O Partido Socialista é a favor de baixar o IRC a empresas que reinvistam parte dos lucros e que aumentem os salários. Isto é inteligente. Porque o que a direita quer, sim, o que a direita quer é baixar o IRC para aumentar lucros de quem já lucra milhões. E nós temos uma visão diferente, mas respeitamos a baixa do IRC que foi feita, porque nós somos democratas e foi assim votado na Assembleia. Não estamos desconfortáveis com isso. Não sei porque é que traz essa conversa para aqui. Falamos nos últimos dias em que temos visto figuras da direita, sobretudo a declararem o seu apoio a António José Seguro. André Ventura veio hoje desvalorizar esses apoios. Eles não são assim tão importantes para o líder do seu partido, porquê? Não, eles são importantes, mas a verdade é que os líderes de certos partidos... partidos... necessariamente terá de ter mais votos se quiser ganhar as eleições. Mas eu acho que os líderes dos partidos têm um problema, é que têm uma dificuldade de fazer uma leitura do país real. Não é por acaso que há um chavão na política que diz que os dirigentes do Partido Social Democrata são sempre mais à esquerda que os seus militantes e os seus simpatizantes e eleitores são sempre mais à direita do que os militantes. Portanto,
o povo que vota no Partido Social Democrata, se calhar, é muito mais de direita do que Luís Montenegro e os seus dirigentes. E os dirigentes que agora, de forma encapotada, têm mostrado o seu apoio a António José Seguro naquele silêncio que, para nós, então, acho é mesmo um que silêncio há muita bafiante. gente nesta altura no PSD, na Iniciativa Liberal e noutros partidos que vão votar André calculismo Ventura. político. Na população, no povo comum, nas pessoas que saem à rua para votar, acredito Os que não sim. são habitualmente votantes do Chega. Podem não ser habitualmente votantes do Chega, mas são do espaço não socialista. Quem votou em João Coutinho de Figueiredo quer uma ruptura com o socialismo. Quem votou no Almirante também não se reencontrou nas palavras de António José Seguro. Até o pouco eleitorado de Luís Marques Mendes, estou certa que não se Mas querer uma reencontrou. ruptura com o socialismo pode não ver em André Ventura o candidato Certamente, mas é o preferencial. menos mal para muitos destes portugueses e a escolha agora é entre esta. E eu lamento que estes dirigentes continuem à margem do país real. É porque vivem numa elite, numa bolha e não percebem que o país realmente está a dar passos noutro sentido. Continua a subestimar os eleitores portugueses, que está agora a subestimar os eleitores do Partido Social Democrata, que são pessoas, para quem conhece o país real, sabem que não gostam do espetáculo que o candidato André Ventura faz. Mas há um facto, é que Eva, o que dizer candidato que tem o Primeiro-Ministro, como sabe, não declarou apoio a nenhum dos candidatos desta segunda volta, optou por uma neutralidade. Este não apoio significa o quê no seu entender? Não, para mim, na minha opinião pessoal, muito pessoal, é positivo, porque senão, se temos o deputado André Ventura a vitimizar-se, a dizer que estão todos contra mim, se o Luís Montenegro apoiasse António José Seguro, seria muito pior. E há também uma coisa muito importante para quem é democrata e para quem nos ouve dizer. Quando alguém apoia um candidato, não está contra o outro. Identifica-se com aquele candidato, não é verdade. revê-se naquele candidato e apoia em democracia. Quando eu voto num partido, não significa que estou contra o outro. Não, mas há muitos dirigentes que estão a dizer que não votam por António José Seguro, votam contra André Ventura. Há vários dirigentes que têm dito isso. Quando alguém em democracia escolhe em quem votar, não está a lutar contra quem não vai votar. Simplesmente escolhe com quem se identifica mais. E os democratas deste país identificam-se com um democrata, não se identificam com um líder autoritário como André Ventura. E tem que aceitar onde é que André Ventura é autoritário? Aceite. Onde é que André Ventura é autoritário? Diz que é Três Salazares, isso já o apresenta. Eu podia dizer é uma expressão popular. Eu sei que a Eva não é. Eu sei que é depois, porque a Eva passou 15 anos em Angola. E por isso não sabe o que é que os portugueses sentem na vida real. Depois tem que estar mais em Portugal. Eva aterrou em Portugal há 1 ano e meio para vir ser deputada. E, portanto, não sabe o que é que os portugueses dizem na rua. Tem que estar mais na rua. Os portugueses dizem isso como quem quer ordem. Como quem quer políticos que não metem dinheiro ao bolso como o teu Partido Socialista. É falso. Respeita todos os portugueses que estão fora de Portugal. André Ventura chamou esta noite a atenção para o risco de não haver debates nesta segunda volta, ou apenas um debate acusando António José Seguro o debate democrata está... de não querer debater. Queria ouvir a vossa opinião sobre este tema. Era fundamental, de facto, ter os candidatos frente a frente, mas uma vez chegam ou não? Uma vez, 2, 3, as vezes que forem necessárias. Se estamos realmente numa democracia, a democracia sobrevive da discussão de ideias. Houve um debate numa primeira volta, num cenário completamente diferente, onde não conhecíamos quem é que iria passar à segunda volta ou não. Agora, era fundamental para estes eleitores, estes tais do espaço não socialista, que podem vir a decidir por António José Seguro ou por André Ventura, conhecerem as ideias mais a fundo e também termos debates concretos. André Ventura hoje provocou o candidato António José Seguro a dar ideias concretas sobre a saúde. Vimos-lo a passear em instalações de saúde, a dar umas larachas sobre ambulâncias, como se isso não fosse sobre governar, mas nunca o vemos com ideias concretas. A grande ideia, o grande chavão que António José Seguro tem para a saúde é vamos fazer um pacto para a saúde. Isso é a conversa de há 50 anos. É sempre pactos, acordos, pacotes, mas nunca soluções concretas. E, portanto, um debate frente a frente era fundamental para conhecermos o que é que André Ventura pensa, o que é que ele quer promulgar ou não quer, como é que ele quer fazer os conselhos de Estado, quais são as suas ideias. E para contrapor as ideias de um e de outro, Eva, enfim, André Ventura acusa Seguro de estar a fugir ao debate. O candidato que apoia deve ou não confrontar as suas propostas, as suas ideias com o candidato apoiado pelo Chega? Bom, eu acho que quem deve estar muito contente com essa informação são os programas, os reality shows, do género Big Brother, etc., porque os debates com o deputado André Ventura são sempre um espetáculo de entretenimento. Na verdade, a utilidade dos debates para aprofundar, seja que ideia for, é muito pouca. Por isso, haver só um debate, sendo este o candidato que está contra António José Seguro, eu acho que vai ser talvez bom para os programas de entretenimento, que assim não perdem audiência. E dizer uma coisa, António José Seguro
Seguro, António José Seguro, António José Seguro, eu não interrompi, acha que não é Rita útil Matias. Não é porque Eva acha que estamos aqui na Liga Knockout na Rentela. Eu ainda não Quiser interrompi. terminar. Já agora, mandar um forte abraço para os organizadores da Liga Knockout Também e também era para todas as grande pessoas da fã. Também era Rentela, grande fã. porque já é a segunda vez que fala da Rentela de forma Com muito pejorativa orgulho, até e é para a algo minha que eu família. lamento e é algo que eu lamento. Voltar ao que eu ia dizer. António José Seguro passou a campanha eleitoral a falar sobre o SNS, sobre a defesa da democracia, sobre a Mas com que ideias demografia, sobre o envelhecimento da população, sobre um futuro seguro para os jovens portugueses e sobre muitos outros temas. E aprofundou muitos desses temas. A atual da Rita Matias talvez acho que não aprofundou, porque o mais profundo que tem a apresentar aqui é falar sobre socialismo e liberdade. A liberdade é uma coisa que o Partido Socialista defende desde que existe. Nota-se. E o António José Seguro não é um candidato do Partido Socialista, é um candidato dos portugueses. E a prova que António José Seguro é um candidato dos portugueses é que pessoas de todas as franjas políticas, à parte daquilo que é a sua visão ideológica e política para o país, estão a apoiar António José Seguro, não porque estão contra André Ventura, mas porque estão a favor da democracia. E a deputada Rita Matias tem que se mentalizar disso. Eu lamento informá-la, mas o Portugal é um país de democratas. Mais de 77% da nossa população votou em candidatos democratas.